Olá a todos, vamos entrar agora nos livros proféticos e eu quero começar então pelo livro de Isaías, que é um livro extenso, muito bonito, de muitas promessas de Deus, e ele fala algumas questões também sobre a masculinidade, sobre a sexualidade bíblica. E em Isaías capítulo 1, logo no início, a gente tem uma profecia em que ele coloca o povo de Israel como Sodoma e Gomorra. Né? Ele fala assim: ouvi a palavra de Yahvé, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Ele compara o pessoal de Jerusalém a Sodoma e Gomorra pela devassidão, pela imoralidade que eles viviam, pela opressão aos mais pobres também. Né? E depois, lá no versículo 21, ele diz assim: Ai, ai você, como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Então é muito comum, a partir de Isaías, mas em outros profetas também, essa descrição do povo como uma prostituta, como alguém que traiu Deus, que não é fiel a Deus em sua relação com Deus, em seu culto a Deus, né, em sua relação de amor com Deus mesmo, né, como nação, como pessoas. E aí lá para o capítulo 3, então ele vai falar um pouquinho sobre uma consequência disso. Então veja só, uma nação, né, homens que se entregam ao prazer, abandonam a Deus, traem Deus em troca de outros deuses, em troca de prazer. E aí Deus coloca da seguinte maneira no capítulo 3: Vejam, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-eis jovens por príncipes, adolescentes e maturos governarão sobre eles. E aí mais pra frente ele vai falar assim: Jerusalém tropeçou, Judá caiu, e os opressores do meu povo são adolescentes, e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Então, a consequência é que os líderes da nação serão todos perseguidos, mortos por um povo estrangeiro, e a nação será governada por homens imaturos, né, e adolescentes controlados por mulheres, né? Quer dizer, homens tão imaturos, tão inseguros, que eles precisam de alguém que os comande e eles deixam as próprias mulheres direcionarem todas as coisas. Não contra a autoridade feminina ou qualquer liderança feminina, mas aqui a questão é homens incapazes totalmente, né, de terem uma firmeza de opinião, de se posicionarem, justamente porque não seguiram a Deus, ficaram só em busca de prazeres e por isso não conseguem ter a mínima capacidade de organizar, de liderar, de colocar as coisas no seu devido lugar. E lá para o capítulo 28, a gente vai ver o que ele falou nesse 3 também, mas no 28 ele gasta mais tempo com isso, falando o seguinte: ouvi a palavra de Yahvé, ó homens insolentes, líderes e governadores deste povo que vive em Jerusalém. Vocês dizem: firmamos uma aliança com a morte, a sepultura, fizemos um pacto. Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá, pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio. Então, aqui ele está falando sobre, e aqui, não só aqui, mas em outros capítulos de Isaías, ele vai falar sobre o povo que escolhe acreditar na mentira como garantia de que a verdade não vai acontecer. Então, preferem se iludir, se entorpecer com a mentira, com profecias que diziam: não, tá tudo bem, o que vocês fazem não é tão grave assim, não, tudo bem, um pouquinho de moralidade não faz mal a ninguém e tal, não vai acontecer nenhuma catástrofe, nada disso, não, esse pessoal tá exagerando, estão levando a sério demais. E aí eles se abrigam na mentira e colherão a morte, né? Então isso tem muito a ver com os discursos que a gente tem hoje em dia também, que favorecem a imoralidade,
que relativizam tudo e que falam que pessoas que levam a sério Deus a sério demais são fanáticos, né? Que levam a santidade a sério demais são fanáticos. Bom, existe um Deus e ele tem um projeto e ele tem regras, ele tem uma forma de as coisas funcionarem. E para o nosso bem, ele faz tudo em ordem, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Mas nós, humanos, quando queremos viver no pecado, ficamos justificando e racionalizando as coisas, alegando que não haverá consequências. Mas a gente não tem como garantir isso. Nosso discurso não muda a verdade. Né? Então, esse é um alerta também muito presente no livro de Isaías. Cuidado, né? Vocês querem viver em função do prazer da imoralidade? Isso tem consequências. Vocês perdem a autoridade de vocês. Né? Vocês perdem a capacidade de exercer a masculinidade plena de vocês. E não tem como fingir que isso não vai acontecer, porque é assim que as coisas funcionam. E aí no capítulo 56, a gente tem já um texto diferente. Há muitos textos de esperança e promessas em Isaías. E esse 56 é um deles. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que assim... Aliás, vamos ler do versículo 1, né? Assim diz o Senhor: observem o direito, pratiquem a justiça, porquanto a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça vai se manifestar. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco reclame: não passo mesmo de uma árvore seca. Pois assim afirma o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que agirem de modo como me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será jamais apagado. E aos estrangeiros que se unirem a Yahvé para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Deus está falando o seguinte: não importa como foi a sua vida antes de Cristo, né? Ah, eu sou homossexual, Deus não vai me aceitar, jamais. Né? Ah, eu nunca casei, eu nunca tive uma família, eu vou morrer solteiro, Deus não está preocupado com pessoas assim. Você pode ficar racionalizando que a sua menos masculinidade, né? Ah, eu ponho na minha cabeça que eu sou menos masculino por algum motivo, né? Ah, como eu sou aquém, como eu sou menos, Deus não me quer. Ele está dizendo aqui que ele é um Deus muito inclusivo. Ele quer incluir todos. Há espaço para todos no reino dele. Porém, todos os que o amam e amam os seus mandamentos e querem viver com Deus e do jeito de Deus. Querem fazer uma aliança com Ele de obediência, de santidade. Se você quer isso, Ele te acolhe. E não importa a sua luta, não importa o tipo de pecado que tinha te assolado antes. Ele te liberta do pecado e te faz viver em santidade junto com Ele para sempre. Então isso é uma coisa muito legal em Isaías também. E eu quero terminar com um trecho do capítulo 57, onde, de novo, ele fala sobre essa questão da idolatria como prostituição. Né? Ele diz assim: ora, o justo perece e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Aqueles que praticam a justiça usufruirão de paz, encontrarão pleno descanso na morte. Quanto a vocês, entretanto, filhos de feiticeiras, chegai-vos aqui, geração adúltera, que se prostituiu. Vocês zombam de quê? Para quem fazem cara de indiferença? Para quem vocês estão mostrando a língua? Porventura não são apenas uma ninhada de rebeldes? Uma prole de mentirosos? Vocês que deixam inflamar-se pela incontinência dos desejos entre os carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, que sacrificam vossos próprios filhos nos vales e debaixo de penhascos e fendas de rochas. Portanto, vossos ídolos feitos de pedra lisa nos vales são toda a vossa porção. É a única coisa que vocês terão. Então, o que a gente tem aqui? Pessoas seduzidas pela idolatria
que acabavam se prostituindo literalmente, cometendo imoralidade em nome de uma divindade, ou até sacrificavam filhos e coisas piores em prol da idolatria. Então esse capítulo nos lembra que não viver para Deus, não confiar em Deus, nos faz escravos do pecado e nos deforma. E nos faz escravos da imoralidade, escravos da malignidade mesmo. Então tudo que nós somos como homens só funciona plenamente quando consagrado a Deus. Consagrados a Deus, seremos pessoas santas, homens corretos, responsáveis, que não ouvem a mentira, mas conhecem a verdade e que vivem com essa autoridade da verdade, fazendo o que é certo, aceitos por Deus, transformados por Ele e não enganados pela imoralidade, não seduzidos e não destruídos e consumidos por ela, mas pessoas que conseguem ser libertos e libertar outras pessoas. Então é isso que Isaías nos traz. Então não importa qual é a sua destruição hoje, Deus quer te incluir, restaurar, transformar e te usar para a glória dele e para libertar muitas pessoas, para fazer o bem, certo? Então vale a pena, é um livro maravilhoso de se ler e é um convite, então, a uma confiança em Deus para viver uma plena masculinidade que é abençoadora, libertadora e que gera vida em todos. Que Deus abençoe a cada um.